Olá, eu sou Antônio Carlos do canal Se Queira ou Não Queira e hoje estamos aqui na Dabella Arquitetura para conversar com Anderson Dabella, de 43 anos, arquiteto, diretor da empresa Dabella Arquitetura e Engenharia. Vamos entender como foi essa transição do mundo do jiu-jitsu para o mundo da arquitetura, como ele passou por esse processo, o que ele enfrentou lá atrás durante as lutas de jiu-jitsu, as competições que participou e o que ele tem de experiência, de aprendizado nesse novo universo que é totalmente antagônico ao mundo das lutas. Mas antes de continuar, se você gosta de pessoas e histórias interessantes, se inscreve aqui no canal. Toda quinta-feira, às 19 horas, trago bate-papos super interessantes aqui no canal. Fica comigo e vamos para a entrevista. Bom dia, Anderson. Bom dia. É um prazer poder estar aqui no seu escritório. Muito obrigado por me receber aqui, abrir um espaço na sua agenda para a nossa conversa. Eu queria que você contasse para a gente como começou essa sua história de lutador de jiu-jitsu. Eu que fico contente em poder compartilhar um pouco da minha história com seus inscritos. Poder dizer que no início da história você também participou lá como designer gráfico, criando a nossa logo, e hoje tem uma expressão muito forte no meio da construção civil. O que eu posso dizer? Na década de 90 eu iniciei no jiu-jitsu através de um vídeo do Royce Gracie. Na época, o então famoso evento do UFC atraiu os olhares de muitos, atrativo pela questão do mais fraco conseguir derrotar o mais forte. Aquilo era curioso, ver o Royce Gracie com menos de 70 quilos derrotar atletas acima de 100 quilos, que não é muito comum nas modalidades. Quando eu vi aquela fita na época, ainda a fita cassete, acho que é do nosso período, da nossa época, né? Ele nem sabe o que é isso. Não, a geração nova não sabe o que é isso, não. ainda não conhece, né? Enfim, mas esse período foi muito, encheu meus olhos e foi amor à primeira vista. Na primeira oportunidade, eu não tinha morador da cidade de Aracruz, sou nascido e criado, mas lá no período não tinha jiu-jitsu em Aracruz. Até que em um ano de espera apareceu um professor do Rio de Janeiro, então abriu a turma e eu fui praticamente o primeiro inscrito, que quando saiu o anúncio eu já corri para a academia, não estavam abertas nem as vagas ainda, ela improvisou a anotação, tamanho meu fascínio por aquela modalidade. E assim, de lá para cá, venho construir uma história dentro desse mundo das artes marciais, especificamente na modalidade do jiu-jitsu. Mas me conta uma coisa, você sempre foi um cara muito tranquilo, você entrou na luta por quê, assim? Então, eu não tinha, sinceramente falando, histórico de briga, né? Uhum. Teve aquele período de escola comum, aquelas briguinhas que todo mundo teve, né? Por coisas banais. Também tive meus arranca-rabo na adolescência. Sim. Eu não fui muito vitorioso nesse período, não. Ali eu acho que eu acumulei mais derrota do que vitória, né? Acho que ali começou a despontar. Né? Perdi, porque era muito magro, muito franzino. Então, os meninos geralmente da minha faixa etária eram mais fortes. Tanto quando eu cheguei na academia de jiu-jitsu, eles colocaram um apelido de caveirinha, que eu era bem magrinho. Então, as histórias curiosas aí. O que me despertou, Antônio, na verdade, o meu porte físico para o período, para a época, eu era um jovem muito franzino, muito magro. Então, nesses combates de essas brigas, né, que existia na escola, nos final de cada turno, então eu não tinha muita vantagem. Igual eu disse, era mais derrota do que vitórias. E ali eu percebi que eu tinha que me defender de alguma forma, porque eu não conseguia, eu não tinha, mas eu tinha um coração valente. Sabe, quando você sabe que a pessoa não dá para enfrentar um oponente que é maior que você, mas eu já tinha essa predisposição a enfrentar, a coragem, mas não tinha técnica. Eu via que era muito coração e pouca técnica. Então, quando apareceu a oportunidade, eu me liguei para o jiu-jitsu e desde então, logo que eu entrei no jiu-jitsu, as brigas ficaram para trás, porque a arte marcial tem esse propósito, ele educa. Ele faz com que essa tranquilidade que hoje eu tenho é devido às artes marciais, vem de educação, vem de família,
mas as artes marciais ela tende a lapidar até o caráter do ser humano. E isso aí foi por ser frágil, respondendo a tua pergunta, por ser magro, não conseguia ter desempenho, né? Eu tinha que me defender de alguma forma. E eu procurei o jiu-jitsu, inicialmente com esse propósito, e logo depois eu aprendi que o jiu-jitsu é muito mais do que uma defesa pessoal, do que, enfim, é um estilo de vida. Para quem não teve oportunidade, infelizmente temos péssimos exemplos na modalidade. São poucos hoje em dia, são minoria, não representa a classe. A classe hoje nós temos pessoas de bem, pessoas centradas, profissionais, que possuem suas profissões e vivem da própria modalidade e têm uma consciência muito grande sobre o domínio da arte, da técnica que possui. E um atleta de verdade, ele não briga, resumindo, né? Ele luta com as regras dentro de um campeonato permitido e respeita o seu adversário. E acabou ali aquele momento da luta, o verdadeiro atleta, ele já se abraça, e ali ficou só a competitividade, só a competição, né? Nada mais do que isso. Então essa consciência é muito bom, e isso que eu trouxe, o que me levou, né, ao jiu-jitsu, na verdade, foi a minha fragilidade. Nesse período sua de luta, você participou de algumas competições, né? A nível estadual, a nível nacional. Qual a luta mais importante que você participou nesse período? Olha, Antônio, eu lutei em campeonatos estaduais de jiu-jitsu, torneios de verão da minha localidade, enfim, lutei no Rio de Janeiro, porque morei um período lá. Eu acho que cada luta teve a sua importância. Uma luta que marcou muito foi o Campeonato Brasileiro realizado em São Paulo, onde eu ainda, se não me engano, na faixa roxa, tive a oportunidade de sagrar campeão na oportunidade. Fiquei muito contente, foi uma luta que marcou pelos desafios, era um período muito difícil. O atleta hoje depende de uma alimentação adequada, depende de uma disciplina com horários, e eu não tinha muito recurso, né, nessa época, tive que deslocar, tive que viajar, não com alimentação adequada, e cheguei no período, no momento de lutar esse campeonato. Eu estava até um pouco fraco, mas ali foi no coração e consegui sair de lá com a medalha. Isso aí é uma luta que marcou bastante, né? Acho que pela expressão, por todo o que envolveu, né? Todo o ocorrido. Então, e tem várias lutas, né? Se eu for aqui enumerar, acho que, enfim, todas têm uma história em particular. E como todo atleta que não depende de patrocínio, é muito difícil uma vida de atleta hoje no Brasil, né? Tem pouco apoio, a grande realidade é essa. As pessoas não acreditam e tem muito potencial, é um celeiro de talentos o Brasil hoje. O Espírito Santo tem equipes excelentes de jiu-jitsu, representam muito bem o jiu-jitsu a nível... O jiu-jitsu capixaba hoje está muito bem assessorado, temos bons representantes que estão no cenário mundial, representando aí o nosso estado aí, enfrentando todas essas dificuldades que eu acabei de citar. Você se arrepende de alguma coisa da época de competições de jiu-jitsu? Não, Antônio, eu acho que arrependimento, no modo geral, é um sentimento que eu procuro trabalhar, né? A gente procura arrepender daquilo que não foi positivo para o próximo ou para a gente, né? No caso aí, eu acho que eu tenho muitas histórias felizes e decisões acertadas. Acho que não tem arrependimento desse período, não. Aí você contou que quando você foi começou a treinar, você apelido era Caveirinha. Você tinha algum nome de lutador que você usava? Como tinha o Anderson Silva, que é o Spider? Sim. Na verdade, esse foi um apelido inicial, né? Que nem colou, né? Foi mais uma brincadeira que um professor fez comigo logo que eu cheguei, que me apresentei no primeiro dia. Ele falou: rapaz, você tá igual uma caveirinha, né? Você tá muito... a estrutura óssea aparente. Enfim, ele brincou, mas meu apelido, assim, na luta, eles me conhecem como Dico, né? Acho que é mais comum as pessoas que me conheceram nessa época, sem lutadores da mesma época que lutam até hoje, me conhecem como Dico, né? Um apelido já que veio lá
da minha vovó, e acabou colando aí, ficou isso aí. No Rio de Janeiro, quando lutei lá pela minha equipe, né, na André Bastos, com o André Bastos, meu professor, na Nova União Rio de Janeiro, eles me chamam de capixaba, capi, o capixaba. Enfim, mas aqui no Espírito Santo é mais Dico mesmo, né? Ou Anderson da Bela. Conta pra gente por que você decidiu parar de lutar, participar de competições e etc. Lutar, até o dia de hoje, eu luto, eu sou responsável pela equipe do professor André Bastos, Rio de Janeiro, conforme eu citei. Represento a Nova União Colatina, aqui no Espírito Santo. Divido essa direção. Temos faixa pretas, Alex Matos, o Flávio Zen. São atletas que me acompanham desde o início da minha carreira, aqui no jiu-jitsu, especificamente em Colatina. São meu braço direito, vamos dizer assim. Nós estamos reconstruindo essa história novamente, porque eu parei de lutar, respondendo a tua pergunta, foi no período que a minha filha adoeceu. Logo que eu voltei do Rio, eu tinha acabado de fazer uma luta de MMA e voltei, e o que aconteceu? A gente, como cristão, eu sirvo a Deus na Congregação Cristã do Brasil, né, na CCB, e desanimei. Vim para cá e falei, eu não vou mais congregar, como a gente diz, eu não vou mais lutar. E nesse período, Antônio, eu fui desanimando, e uma vez que você passa por um processo de conversão, que o Senhor vem na nossa crença, limpa, tira aqueles maus costumes, e você passa pela água do santo batismo, que é um processo que leva à salvação, de acordo com a nossa crença, nós cremos biblicamente, isso é notório. Eu passei e comecei a desanimar, e já estava voltando a querer praticar aquilo que eu já tinha sido libertado. Então nós devemos andar sempre para frente, nunca para trás, e Deus quer sempre o melhor para a gente. Aquilo aconteceu nesse período, uma enfermidade, a minha filha ficou gripada, resumindo que a história é longa, ela gripou, veio pneumonia, veio infecção generalizada e ela chegou no estágio de falência múltipla dos órgãos. Isso para a medicina, eu cheguei a ouvir isso, coloca no óbito de uma pessoa, né? Então é gravíssimo. Então, resumindo, ela passou pelo milagre. O Dr. Rafael, extremamente competente, amigo da família, hoje pode dizer assim, tem um carinho enorme pela minha filha Esther, e ele passou esse período com a gente, ele acompanhou, testemunha veraz desse fato, desse ocorrido. Ele viu as plaquetas delas todas descontroladas, elas sangravam pelos orifícios. Enfim, foi uma situação muito difícil. E naquele momento eu levei a minha fé e fiz um voto a Deus. Como muitos conhecem, uma promessa, né? Que eu abandonaria as competições se ele devolvesse a vida da minha filha. Então, se a gente faz um compromisso com o homem na terra, nós já devemos cumprir. Aprendi com meus pais, isso tem que ser, isso não pode falhar. E imagine com Deus, o compromisso com Deus é muito mais sério. Então, naquele momento de angústia, de tristeza, quem tem filho sabe do que eu estou falando, você vê sua filha numa maca, entubada, enfim, ali numa situação que a medicina já não tem mais recurso e você só tem uma alternativa. E eu busquei essa alternativa. Fui para a igreja e ali chegando, Antônio, o mais interessante para quem tem fé e que a palavra lá não é estudada, a palavra é revelada, veio um irmão desse ministério e que pregou a palavra nesse dia, falou, hoje a palavra, eu nunca entrei nessa igreja, porque eu entrei desconfiando, eu falei, alguém vai, a gente é falho, alguém vai falar alguma coisa aí hoje para me alegrar, para me motivar, porque sabe do quadro que eu estou, mas Deus é perfeito. Trouxe esse irmão de fora e ele pregou, olha, a palavra de hoje é 11 de João, a ressurreição de Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, mas sim para que o meu nome seja glorificado. Então, nesse período, na hora que veio essa palavra, eu tive a certeza que minha filha estava recebendo a cura através da palavra de Deus. Então foi emocionante poder contar isso novamente, mas eu faço questão de contar com todos os detalhes, porque muitos já conhecem, mas outros não sabem o motivo de eu ter afastado
E eu digo hoje, com toda clareza, a partir dessa palavra que eu acabei de citar, a minha filha, o rins que estava parado, voltou a funcionar, os órgãos dela que já não movimentavam foi um milagre, resumindo tudo. E a partir dali veio a cura por completa. A gente respeita e acredita na medicina fielmente. Deus sabe quem usar e usou eles como ferramentas para que esse processo de milagre acontecesse. Eu uso ferramentas especiais, volto a dizer, a equipe do Dr. Rafael, super competente, e um médico que a gente tem um carinho imenso, um profissional incrível, para quem não conhece. Enfim, eu poderia estar falando aqui qualidades dele, mas eu agradeço e louvo a Deus por causa dessa libertação. E a partir daí eu não tinha nem como mais recuar. Então, não desisti, não lutei mais profissionalmente, porque eu fiz essa luta. Na época, o meu professor morava no Texas, o Bruno Bastos, hoje um lutador de expressão no cenário, já estavam querendo alguma luta fora do país e já sondava. Certamente eu poderia ter uma carreira promissora no meio do MMA, do jiu-jitsu, mas Deus pensou diferente. Então, esse foi o motivo. É um pouco longa a história, mas acho que vale a pena compartilhar, que vale Sim. a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, porque o Senhor é fiel com a gente também. Amém. E como você lidou com isso? De abandonar a sua carreira que estava em ascensão? Como é que você administrou isso emocionalmente? Uma boa pergunta, Antônio. O lado emocional faz parte da carreira de um lutador. Um lutador tem que equilibrar o lado físico, o lado mental, o lado espiritual e essa parte emocional, porque a gente lida com competições, foi mais fácil por já ter essa formação como lutador. Você enfrenta competições, tem que ter uma cabeça boa, porque não adianta estar treinado, extremamente fisicamente bem, mas se mentalmente você não conseguir alcançar a concentração ideal, você não consegue superar desafio. E o jiu-jitsu me proporcionou isso. Eu utilizo essa técnica até pela minha vida profissional. Então, essa transição foi menos dolorosa pelo próprio processo que eu vivi na modalidade do jiu-jitsu. E vivo até hoje, porque eu parei de lutar profissionalmente, mas eu continuo inserido no mundo das artes marciais como professor, como responsável, treino esporadicamente. Hoje já não é mais nada profissional, mas é algo que eu lido como liberar o estresse do dia a dia, do trabalho. Sim. Mas conseguir lidar bem, né? Sabendo separar isso aí, sabendo reconhecer que foi necessário essa transição acontecer. Devido a tudo que eu acabei de citar agora, né? É de boa. Hoje eu tenho a minha filha, então não preciso mais. Não tem prêmio maior do que esse, não né? Não tem. Tá. Eu acho que é melhor do que qualquer cinturão do UFC. É o amor que nós temos pelos nossos filhos. O ouro ou a prata não pode nos dar. Família em primeiro lugar. As demais coisas o Senhor vai acrescentando. Amém. E como que a arquitetura entrou na sua vida? Porque são dois universos totalmente antagônicos um do outro, né? Totalmente Verdade. Diferentes. São opostos. Exatamente. Como é que isso aconteceu? Então, na verdade, eu venho de famílias onde já tenho arquitetos, tem engenheiros, construtores. Eu não sabia. Então eu já tenho essa paixão pela arquitetura. Ela já vem, eu posso dizer que antes do jiu-jitsu. Então vem no período, um lado que às vezes é particular, mas as pessoas acabaram me conhecendo como lutador de jiu-jitsu e não sabiam que isso já estava enraizado na minha própria família, né? Então eu sempre tive essa paixão, o amor pela arquitetura muito grande, desde novo, de criança, de desenhar, de imaginar, de brincar no processo de montagem já em casa. Então isso foi só aflorando com o passar do tempo. Então eu tive oportunidade, na minha época eu não tinha condição de entrar numa faculdade. Eu acabei cursando a faculdade um pouco mais velho do que o comum. A moçada, como diz aí, vindo de cursinho. E eu já um tempo parado, né? Então quando eu entrei, foi uma superação. Eu me sentia velho para um curso de arquitetura. Mas quando eu entrei, eu percebi que eu entrei na melhor fase. Porque já estava maduro, casado,
e sabia exatamente o que eu queria ali. Então eu consegui absorver o melhor do curso, né? Sou formado pelo Unesc, um corpo docente espetacular, a minha diretora Luciana, enfim, uma profissional extremamente competente, conduziu todo o processo do curso de forma exemplar, enfrentou as dificuldades e passou um conteúdo muito bom. E eu consegui absorver todo aquele universo ali da vida acadêmica e transferir essa transferência da vida acadêmica para a vida profissional. Essa transição foi satisfatória porque eu já me sentia em casa, vamos dizer assim, pela vivência com tio, parentes, enfim. Já entrei na faculdade um pouco mais à vontade. A verdade é essa, por já ter a convivência no ramo e por gostar, né? Você já conhecia um pouco dessa área, então... Sim. Devido aos seus parentes terem já terem isso como profissão, né? Sim, eu até utilizava as técnicas assim de forma amadora, né? Lógico, sem conteúdo, sem informação, mas pintava as casas da minha mãe, a minha casa, inventava, mudava, comprava um móvel, só não projetava, né? Mas a parte de arquitetura de interiores, porque a arquitetura é muito mais ampla, né? A gente constrói edifícios, constrói casas, enfim, trabalha com espaços. Mas esse lado de decoração de interiores eu já explorava muito, já sempre gostei. Enquanto a turma lá a gente passava aí na rua, era motivo de brincadeira, alguém queria olhar, vamos lá olhar um sapato, olhar alguma coisa diferente normalmente, eu estava lá olhando lá o móvel, que não é muito comum, né? E a gente vê as piadinhas, né? Como lutador, essa transição. Os amigos mais próximos, né? Até brinca, falou, Anderson, do jeito que você tá indo aí, cara, você vai acabar subindo no ringue, não de lutador mais, mas de ringue girl, né? Pô, fazendo arquitetura. Então a gente tira de letra isso aí, leva na esportiva, né? Assim, não me bate não, mas não fica muito bonito não, viu? Não, com certeza aquela roupinha coladinha, você vai levantando placa, não. não ia dar certo. Não corre esse risco, pode ficar tranquilo. Agora me diz uma coisa, qual o tipo de projeto mais desafiador para um arquiteto? Olha, Antônio, um projeto hoje, todo projeto, ele requer vencer desafios, porque a cada projeto é um desafio novo. Acho que não existe ainda especificamente um tipo de projeto, porque existe um compromisso muito grande, porque nós estamos tratando de sonhos. E sonhos que muitas das vezes requer sacrifícios por parte dos clientes que nos procuram. Então temos que tratar a cada projeto como um novo desafio. E é assim que a gente faz. O desafio é a satisfação plena dos nossos clientes. Então, tratando dessa forma, essa pelo menos é a minha técnica, a minha teoria para com os desafios, né, que os projetos impõem. E a gente consegue alcançar o objetivo de trazer o sonho transformando em realidade. Eu acho que é isso aí. A cada projeto, um novo desafio. Agora me diz uma coisa, o que tira um arquiteto do sério? Então, Antônio, eu sou bem tranquilo. Para te falar a verdade, alguma coisa, se eu conseguisse falar para você, eu definir o que me tira do sério hoje, fica complicado. A obra em si, ela é muito estressante. A obra, construção civil. Agora, ficar irritado, eu acho que a minha pressão já está controlada, eu já consigo lidar com isso aí com mais naturalidade. Enfim, até com as perguntas que muitos reclamam. Como que eu faço? Eu queria fazer só um projetinho. Não é um projeto, não, só umas dicas. Muita gente diz que é como se fosse pedir dica para o arquiteto, é como se fosse pedir carona para um taxista, né? Então, mas as pessoas não têm consciência disso. Fazem isso involuntariamente, às vezes por conhecer, é natural. Assim como um médico num ambiente de festa, você se aproxima e na primeira oportunidade acaba perguntando ele, estou sentindo isso e o que seria? Às vezes acaba acontecendo com nós profissionais arquitetos, também não é diferente, mas isso não me irrita, não me tira. Acho que depois de uma certa idade a gente procura controlar mais o emocional. Estou de boa enquanto isso aí. Quem ouve assim acha que você é um cara já quase idoso, né? 43 anos, 43. Temos a mesma idade, então. Eu faço 44 agora, em fevereiro. Ah, que bom. Estamos na flor da idade. 44, exato. Juventude plena. Isso aí. Altamente produtivo
Com certeza. As dores começam a aparecer de vez em quando, mas é comum, né? É comum, né? É comum. Parte. Isso faz parte. Na idade do condor, com dor aqui, com dor ali. Acompanhando as redes sociais da sua empresa, eu vi que você dá nome aos seus projetos, mas não é um nome um pouco fora do comum, né? Geralmente o pessoal usa inicial, usa umas letrinhas e tal, ou números até. Você tinha Casa Cobogó, Casa Conquista, todos os seus projetos têm nomes específicos, e por que isso? Então, Antônio, eu procurei, isso foi sem muita intenção. A minha intenção, na verdade, era só organizar os projetos e direcionar. Por quê? Eu comecei a perceber que eu tinha duas clientes, começou com duas fabíolas. Falei, quando eu falava de fabíola no escritório, eu falava, o funcionário perguntava, é para qual projeto? Esse é para o projeto da fabíola, mas qual fabíola? Ela falou, vou ter que colocar um nome aí nessas casas para que a gente possa organizar melhor. Que a gente trata cada projeto, e eram mais de 10 projetos, então eu comecei a colocar nome. Falar, essa aqui vai ser a Casa da Conquista. A casa, e todas elas têm uma história. A gente senta com o cliente e conversa com ele, ouve a história dele, esse é o feedback, o briefing, que inicialmente é necessário antes da concepção do projeto. A gente faz algumas perguntas e nessa conversa é onde sai o nome das casas. Casa da Conquista, uma casa de duas mulheres, mãe e filha. Realmente é uma conquista, uma casa que está em andamento, muitas dificuldades, a história da maioria da população brasileira. E em cada casa que a gente constrói tem uma realidade diferente, e dela o nome veio a calhar Casa da Conquista. São vitoriosas, mulheres que enfrentaram perdas familiares, dificuldades financeiras, superaram tudo, são guerreiras. Uma está em formação na faculdade, uma pessoa incrível. Casa Cobogó, pela quantidade de cobogó que a casa tinha. A casa tem uma quantidade muito grande. A casa, enfim, e foi uma das casas que teve maior repercussão. Foi o início, uma das primeiras construções que a nossa empresa teve a oportunidade de fazer. Uma casa incrível também. A gente tem uma relação muito próxima dos nossos clientes, e com o Maurício e a Simone, que são amigos pessoais, acabaram se tornando, após a construção, ainda mais próximos, e ver o nome da Casa Cobogó, assim como a Casa Resort do Felipe, da doutora, enfim, Casa Resort tem aquele ar mais de resort realmente, uma piscina agradável, um clima. A Casa Pandora, que veio de um animal que era de estimação, e eles perderam. Quando eu perguntei, uma história emocionante, um animal que viveu com eles quase que a vida toda, e no último dia de vida do animal, ele se aproximou do dono lá, encostou a cabeça na perna dele, como se estivesse se despedindo, né? Ele contou uma história, e achei que não teria outro nome ali o animal faleceu. Enfim, então cada nome, assim como a Casa do Capitão, a Casa de Minas, e se eu for falar aqui, a Casa do Atleta, a Casa da Amiga, e eu tenho um carinho muito grande por cada projeto, são vários, e essa identificação chamou atenção nas redes sociais. As pessoas começaram a acompanhar os stories, o feedback. Hoje, desse último mês da virada para cá, eu estou um pouco ausente das redes sociais devido ao número alto de obras, mas a gente vai voltar a trabalhar, e vocês vão estar vendo os detalhes das finalizações dessas obras, principalmente a Casa Cobogó, que tem um carinho muito grande por ela e já está na etapa final. Vou mostrar para vocês em breve. Mas o nome, voltando a dizer, é isso aí, foi devido à organização, à necessidade de organizar os projetos, e acabou tendo um apelo afetivo. A todos que acompanham nas redes sociais gostaram, e a gente, em comum, traça o perfil do cliente, e o nome nasce a partir da história de cada cliente. Quais os desafios de um arquiteto em início de carreira e como lidar com eles? Essa transição da vida acadêmica para a vida profissional, ela requer muita dedicação, muito empenho, e você tem que acreditar. Porque o mercado de trabalho, ele é extremamente seletivo, e ele dá brecha para aqueles que querem ser inseridos. Porém, você tem que aproveitar as oportunidades, ou até mesmo criar as oportunidades de trabalho. Você não pode imaginar que você é só mais um formando. Você tem que ser um diferencial, você tem que pensar diferente. E foi o que aconteceu comigo. Você vê que você acaba acompanhando
que durante uma turma de 50 ou mais que acabam se formando todo ano, e você vê que nem todos são inseridos ou absorvidos pelo mercado de trabalho. Isso gera frustração, ansiedade, depressão. Muitos ficam tristes porque não acontece no primeiro momento e não é de imediato. Eu ouvia muito falar, estou saindo da faculdade e já vou montar o meu escritório. Eu não faria isso como eu não fiz e não aconselharia a nenhum estudante que está nesse período, está formando, percorrer esse caminho. É muito arriscado. Primeiro, você tem que ter uma clientela para manter o custo de um escritório. O primeiro passo é adquirir a clientela. Como que você faz isso? Você pode trabalhar através de home office e você, com o tempo, você vai percebendo o momento ideal para você fazer essa transição menos dolorosa, com menos frustrações, risco de frustrações. Eu acho que é você agir com cautela. Essa é a dica que eu dou. Mas sempre acredite em você, acredite no seu potencial. Não acredite nas pessoas que dizem que você não é capaz de chegar lá. Porque eu ouvi essas pessoas falarem, só que eu coloquei também a seleção. Entrava aqui e saía ali. Não descia para o coração. O que deve descer para o coração é uma palavra de otimismo. Eu estou dizendo hoje para você, há pouco tempo eu era mais um formando. E hoje eu tenho a minha empresa, graças a Deus promissora. Nós vivenciamos um ano de 2020, em meio à pandemia, à crise financeira, a um cenário totalmente caótico que poderia nos levar para uma situação inversa do que foi os resultados que nós conseguimos obter nesse ano de 2020. Foi extremamente promissor. A nossa empresa, estávamos projetando uma ascensão, um crescimento há 3 anos. E o que era para acontecer em 3 anos aconteceu em 1 ano. Então você imagina se eu parasse para ouvir aquelas pessoas que diziam não vai dar certo, não é o período, não é o momento de investir. Você tem que ter uma relação próxima, volto a dizer, a Deus, acreditar, ter fé e uma estrutura familiar que te dê condição. Pessoas ao seu lado, se cerque de pessoas que acreditem e lutem pelo seu sonho. Essa é a mensagem que eu deixo para os estudantes, para os formandos, para os profissionais que ainda se formaram, já tem 2, 3 anos e ainda não aconteceu. Não desista, não desista. Uns acontecem antes, outros acontecem um pouco depois, mas a vitória de cada um vai chegar no tempo determinado. Basta trabalhar, acreditar, porque a faculdade é só o primeiro passo. O diploma não abre portas, tá bom? Mesmo se as portas estiverem abertas, é só um primeiro estágio. Você tem que fazer essa história acontecer. Ela não pode parar com o diploma. É só o início de uma nova etapa. Fecha um ciclo, inicia outro. Então você vai ter que explorar. Eu fiquei até madrugadas acordado, fazendo cursos online, enfim, para que eu tivesse condição de me preparar para o mercado de trabalho. E hoje eu incentivo a todos, deixo o escritório com portas abertas. Hoje eu tenho uma equipe aí, a Camila e o João, que trabalham comigo na parte interna. Nós temos uma equipe com em torno de 20 funcionários que trabalham em campo, uma equipe onde a gente tem uma relação muito positiva e cada vez mais a gente está tendo a oportunidade de oferecer emprego para aqueles que precisam, nos procuram. Então acho que é isso aí. Acredite que vai dar certo. Anderson, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer ter essa conversa com você. Obrigadão mesmo. Desejo todo sucesso nesse ano de 2021. Que a sua empresa cresça ainda mais. Você falou que ela cresceu 3 anos em 1 ano, né, do que você estava planejando, que ela cresça mais 10 em Obrigado. E que esses cabelos seus fiquem bem brancos. Que dá bastante trabalho crescer, né? Isso crescer aí é trabalhoso. É verdade. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar aqui mais uma vez com seus inscritos essa experiência, essa vivência que eu tive e poder incentivar, para quem está do outro lado assistindo, a acreditar nos sonhos, a acreditar em você, no seu potencial, e tudo acontece para aquele que mentaliza positivamente. Acredita em Deus,
acredite em quem acredita em você, na sua família, e as demais coisas o Senhor vai acrescentando. E é isso aí, Antônio. Muito obrigado mesmo e até a próxima entrevista. E Amém. Os votos também para o canal, se queira ou não queira, que possa ser extremamente produtivo, que possa cada vez mais adquirir mais inscritos, porque a qualidade está incrível. Obrigado, e é isso aí, está no caminho certo. Chegamos ao final de mais uma entrevista. Se você curtiu a entrevista, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo o que você achou. Se quiser deixar alguma pergunta para que eu possa enviar para o Anderson, deixa aqui embaixo que eu envio e ele responde depois por e-mail. Agradeço muito a sua atenção, muito obrigado e tchau!